Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Temos aqui na escritura que existe uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo escreveu, detalhou aqui quem são os nossos inimigos. Os nossos inimigos, eles são espirituais, são principados, são potestades, são príncipes das trevas, são hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, os nossos inimigos não é carnais, não é nossos irmãos. A gente muitas das vezes fica com raiva do irmão, muitas vezes fica entristecido com o irmão, e por isso das vezes nós ficamos aborrecidos, entramos em contenda, em discussões. Muitas vezes nós nos aborrecemos com os outros, muitas vezes nós nos dividimos, nos separamos. E nós temos visto hoje, nos nossos dias, nas igrejas, os irmãos que vivem em guerra uns contra os outros e esquecem que a nossa luta não é contra o próximo, nossa luta não é contra o irmão, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Nós temos que entender que quem está por trás dos bastidores, os espíritos malignos que promovem essas brigas, discussões. Quem está por trás de tudo isso, que gera as contendas, as intrigas, os ódios no coração das pessoas, para as pessoas se matarem. Isso é os demônios, os espíritos malignos que está por trás de tudo isso. E se nós não olharmos com uma visão espiritual, se nós não olharmos com os olhos espirituais, em vez de nós ficarmos contra o nosso adversário, que é o diabo, nós ficaremos contra nossos irmãos, nós brigaremos, ficaremos em discussões, em contendas, em guerras. E só quem ganha com as brigas, contendas, discussões é as potestades, os principados. Só quem ganha com as divisões, com as intrigas, é o diabo. Então temos que entender que os nossos inimigos não são carnais, eles são espirituais. Quando nós olharmos com os olhos espirituais, como Jesus olhou, Pedro chegou para Jesus, Satanás entrou em Pedro, e Pedro foi falar para Jesus que não era para ele ir até a cruz, não era para ele se entregar em nosso favor. Jesus chegou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Jesus não ficou irado com Pedro, Jesus não ficou com raiva de Pedro. Não, Jesus entendeu quem estava usando Pedro, quem estava ali por trás. Era um espírito. Da mesma forma foi Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes traiu Jesus e vendeu ele, trocou ele por 30 moedas de prata, mas aquilo era Satanás que estava por trás daquela situação. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas Iscariote, e Jesus nunca ficou com raiva de Judas. Quando Judas chegou para entregar Jesus ali aos soldados,
deu um beijo, né, em Jesus, na testa dele. E Jesus é amigo, tu me traís com um beijo. Jesus chamou ele de amigo, pois Jesus não tinha Judas como inimigo dele, porque Jesus sabia quem era o inimigo dele. O inimigo dele é o príncipe desse mundo. O inimigo de Jesus é o diabo, não é as pessoas. Nós temos que seguir o mesmo exemplo de Jesus, saber que os nossos inimigos não são as pessoas, pois as pessoas em si elas são neutras. A pessoa não consegue ser bom sem Deus e nem consegue ser ruim sem o diabo. É o diabo nas pessoas que faz elas má. É a ação maligna de Satanás nas pessoas, a influência do diabo que faz as pessoas serem maus. Mas os nossos inimigos é os demônios que atuam nas pessoas. Então nós temos que olhar com um olhar espiritual e ver quem está por trás da situação. Quem sempre está por trás é Satanás. Então nós temos que lutar com as armas espirituais que Deus nos deu, que são poderosas para vencer essas caixas, esses principados, essas potestades. Se nós olharmos com essa visão espiritual, jamais ficaremos aborrecidos com nosso irmão, se nós entendermos quem está por trás da situação. Que Deus venha nos abençoar, que nós possamos olhar com os olhos espirituais, que nós possamos ter a mesma visão que Jesus teve. Glória a Deus.